Olá, bom dia, pessoal. Eu vou iniciar uma série chamada Baralho Cigano, uma autodescoberta. Baralho Cigano é autoconhecimento. E nesse programa eu vou ensinar vocês a buscar pelo autoconhecimento através dos oráculos. Nesse caso, iniciando com o baralho cigano. É uma ferramenta fantástica, aonde a gente consegue, através dele, ver nossas crenças, ver os traumas, a gente consegue identificar o nosso padrão de comportamento e pegar disso conselhos e tentar melhorar nas relações, melhorar com a gente mesmo. Então, venham comigo, espero que vocês gostem, que vocês curtam. O meu nome é Nádia, eu sou tarotista, sou especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, e eu uso uma das ferramentas que eu uso é o baralho cigano para ajudar as pessoas nos seus próprios desenvolvimento e também no meu. E quem sabe vou ajudar vocês também, ok? Então vamos lá, vou começar aqui compartilhando a tela. E eu vou começar falando basicamente do tarô, né? Porque tem essa confusão, né, do que é tarô, do que é baralho cigano, outros oráculos. Então, para a maioria das pessoas, né, tarô, tudo é tarô. E não é bem assim. E tem diferenças. Primeiramente, vou falar do tarô. Ele é composto de 78 lâminas, né? 78 cartas. E essas cartas, elas são divididas entre arcanos maiores e arcanos menores. Então, nós temos, nas 78, 22 arcanos maiores, né? De numeração, tirando o louco, que ele não é o sem número, né? Alguns botam ele como número zero ou como número 22, mas ele, na verdade, ele é o sem número. Nós temos mais 21 lâminas e o louco, como arcanos maiores. Já os arcanos menores são 56 lâminas. Dessas 56 lâminas, nós temos 40 que são numeradas, do Ás ao 10, de naipes, né? Nós temos 4 naipes, que é copas, espadas, paus e ouros. Então, nós temos 10 cartas numeradas em cada naipe, totalizando 40 arcanos menores numerados, e nós temos 16 cartas da corte, também divididas em 4 naipes, né? Esses mesmos 4 naipes, ouros, copas, espadas e paus. A gente já conhece dos jogos, né, de cartas. Quem gosta de jogar cartas já conhece os naipes, né? E no caso aí da corte, nós temos os pajens, os cavaleiros, as rainhas e os reis, ok? Já o baralho cigano, não, eles são 36 cartas, né? E todas essas 36 cartas são arcanos maiores. E dentro de cada carta dessa já está inserido o arcano menor e também o naipe. Então, normalmente, nós temos um único arcano, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês mais para frente, e ali dentro a gente tem o número desse arcano, né, que é de 1 a 36 a numeração. Nós temos o naipe, nós temos o arcano menor simbolizado ali pela letra ou pelo número, tá bom? E o naipe também inserido nessa. Oi, desculpa. Vamos lá. O naipe também inserido na carta, tá? Deixa eu tirar só aqui a minha da frente do. Bem, vamos lá. O que eu poderia falar também para vocês aqui é que, para ilustrar o que eu acabei de dizer, nós temos aí o Sol, o arcano 19 do tarô. Nós temos o 10 de ouros, um arcano menor do tarô. E aqui a gente vê, né, as moedinhas simbolizando o ouros, né? E aqui em cima o número, e aqui embaixo nós temos também pentáculos aqui, quer dizer ouros, tá? Então, os 10 de ouros, o Sol, que é o arcano 19, o arcano maior 19. Aqui eu ilustrei com a Rainha de Ouros, uma carta da corte, tá? Ouros aqui sempre simbolizando a moedinha, com a estrela, com o pentagrama no meio. E no baralho cigano, como eu falei, é um único arcano, que é o arcano maior, que é o Sol. Também temos o Sol no baralho cigano. Só que no baralho cigano, o Sol é o número 31. E nós temos aqui, ó, ele é o Ás de Ouros, o seu arcano menor. É o Ás de Ouros. Então, a gente vê, né, que numa única carta de baralho cigano, nós temos aí tanto o arcano maior, que é o Sol,
o arcano menor, que é o Ás, e o naipe, que é Ouros, que diferentemente do tarô, que nós temos o Sol como um arcano maior, ou o 10 de ouros, ou a rainha de ouros em arcano menor, sendo ela a rainha uma carta da corte, e o 10 de ouros uma carta numerada. Não vou entrar aqui para falar do tarô, mas é só para trazer as diferenças para vocês entenderem, ok? E aí, eu já expliquei, né? Então, são 78 lâminas no tarô e no baralho cigano 36. Ah, então, Nádia, você está querendo dizer que para ser tarô tem que ter 78 cartas? Exatamente. Para ser considerado tarô, é preciso ter 78 cartas. E essas 78, 22 têm que ser arcanos maiores e 56 arcanos menores, ok? Se não for nessa forma, não é tarô, é qualquer outro oráculo. Ah, todos eles funcionam para o autoconhecimento? Totalmente. Todos eles funcionam para o autoconhecimento. Então, o baralho, o cigano, né? Normalmente o tarotista, ele que está lendo o baralho cigano, ele não costuma se ater aos arcanos menores, tá? Geralmente, a pessoa que está jogando baralho cigano, ela se detém ao arcano maior do baralho cigano. Como tem pessoas que jogam tarô somente com os arcanos maiores, isso acontece também. Então, o que é importante aí no tarô? O tarô, a pessoa aprende métodos, né? Então, eu posso dar o exemplo do método europeu, método americano. E as 78 lâminas, elas vão ser dispostas segundo as regras de cada método. Eu não vou aqui adentrar nessa seara, mas é só para explicar que o tarô possui essas 78 lâminas. Alguns tarotistas usam somente os 22 arcanos maiores, outros tarotistas usam as 78 lâminas misturadas, e alguns, como eu, quando jogo tarô, eu uso o método europeu, onde o arcano maior ele é separado do menor e eles fazem um casamento durante o jogo. Porque o que que acontece? O arcano maior, ele representa o macrocosmo, né? É o verbo estar. É uma coisa que eu gosto também sempre de falar. O tarô, os oráculos, eles não representam quem nós somos. Eles representam um estado de espírito, como nós estamos. Nós temos ferramentas, em que a gente vai lidar com quem a gente é. Na astrologia, por exemplo, né? Eu sou Mariana, então tem características de Áries. Se a gente for para o Eneagrama, a gente tem lá a personalidade da gente, aonde a gente é quem a gente é. No caso do tarô e do baralho cigano e qualquer outro tipo de oráculo, nós não falamos nunca que a pessoa é daquele jeito, mas sim que a pessoa está desse jeito. E quando ela está no arcano maior. E o arcano menor representa o microcosmo. O que que é isso? É exatamente a manifestação do arcano maior, tá? Aqui eu botei o errado, é a manifestação do arcano maior. Então, como é que funciona? Quando a gente está num comportamento, né? Quando a pessoa está ali vendo por exemplo, a gente com raiva, a gente estressado, ou a gente se vitimizando, a pessoa está vendo o arcano maior? Não, ela não está vendo o arcano maior, ela está vendo o menor. Porque o menor é a manifestação, é o comportamento, é como a gente está mostrando quem o nosso estado de espírito. Então, no método europeu, se usa o arcano maior com o menor, exatamente porque é como a pessoa está e como ela está manifestando aquilo ali. Então, eu não vou aprofundar nisso aí, é só para vocês entenderem como funciona o tarô, né? Como podem ser feitos os jogos de tarô. E tem alguns métodos que as pessoas embaralham as 78 cartas e tira, se ela tiver invertida, e lê como invertida. Então, aí tem várias regras, né? Que aí vocês podem se aprofundar em cursos sobre o tarô. E eles possuem, o tarô em si, ele tem muitas simbologias, né? Então, a simbologia no tarô é muito importante, cada detalhe da lâmina, ela quer falar alguma coisa com a gente. E possui os arcanos maiores, eles possuem os 4 planos muito bem estruturados. E que são esses planos? São exatamente o plano material, o mental, o sentimental e o espiritual. Então, no arcano maior, dependendo da casa que ele caia, você vai ler um determinado plano. E como ele manifesta esse plano. E os naipes nada mais é também do que
a manifestação desses planos. Então, por exemplo, ouros é plano material, espadas, o plano mental, copas, o plano sentimental e paus, o plano espiritual. E a espiritual aqui, a gente não está falando de religião, tá? Uma coisa muito importante também vocês entenderem que oráculos não tem nada a ver com religião. Então, o plano espiritual aí são os nossos desejos, aquilo que conecta com a gente mesmo, né? Então, a gente considera o plano espiritual. Então, como eu já falei, alguns trabalham com as 78 lâminas juntas, outros trabalham separado, como é o meu caso, eu uso o método europeu, 22 arcanos maiores separado dos 56 arcanos menores, dependendo da tiragem, né? E no caso do baralho cigano, tá tudo junto ali, tá? Então, isso aí é a diferença entre os dois oráculos. Tarô tem 78 lâminas, não esqueça disso. Eu gosto de bater sempre, voltar no mais importante. Ah, eu quero fazer um jogo de tarô. Ah, tá. Então você quer usar as 78 lâminas. Ah, eu quero ter uma. Eu quero aprender a jogar baralho cigano. Você vai usar as 36 cartas. Baralho cigano não é tarô, ok? Então vamos lá, vamos continuar. E aí o baralho cigano? As cartas são bem mais simples, né? Mas tem uma muita profundidade. É, a gente como vai pegando experiência com baralho cigano, a gente vai vendo coisas muito profundas no jogo. Eu sempre falo que você não tem que interpretar uma carta isolada, a não ser que você queira um conselho. Você quer um conselho? Uma carta isolada, você puxa uma carta e vê o conselho. Ah, eu preciso de um conselho para o meu dia. E aí você puxa uma carta. Um exercício bem legal é você sortear um arcano, uma carta do baralho cigano e guardar sem olhar ela. Essa aqui vai ser a minha carta do dia. E no final do dia você pega a carta e olha para você comparar com o seu dia. E aí isso ajuda demais a você se conectando com a mensagem que a carta trouxe para você. Então, isso é muito, muito interessante também. Então, muitas pessoas, que é até o meu caso, eu não costumo usar o significado dos arcanos menores e dos naipes dentro do baralho cigano. Posso usar? Posso. Às vezes eu utilizo dessa. Porque é o que eu falo, nós temos muita, muitas ferramentas dentro das cartas. A gente pode usar essas cartas de várias maneiras. Então, mas a grande maioria não usa o menor e nem o naipe no baralho cigano, diferente do tarô, tá? É, Agora, com certeza, você pode, olhando a carta como um todo, você pode aprofundar muito mais nas questões, né? Você pode cada vez mais olhar, nossa, por que que saiu essa carta, né? Por que saiu ouros nessa tiragem sentimental da pessoa, né? Então a gente começa a conectar também como essa pessoa ela pode ser muito aterrada, né? Até com os sentimentos, ela é muito fria em lidar com os próprios sentimentos, está sendo fria, né? Porque, como eu já expliquei, oráculo não é o verbo ser, é o verbo estar. Para vocês entenderem um pouco mais, eu faço com baralho cigano até para ver a energia do ambiente. Uma vez eu fiz uma tiragem aonde a consulente tinha comprado um apartamento. E ela disse para mim que ela ficava muito mal toda vez que ela entrava no apartamento. Ela sentiu uma tristeza muito grande. E aí, foi a primeira vez que eu resolvi tirar a energia do ambiente. E eu peguei o baralho cigano e puxei as cartas e eu vi uma criança dentro da casa. E eu falei para ela, eu acredito que alguém tenha morrido nessa casa. Adoeceu, morava aí, acabou adoecendo e morrendo, e era uma criança. E ela falou para mim que o casal que morava na casa tinha uma filha, a filha adoeceu e morreu. O casamento acabou e eles se separaram e venderam o apartamento. E a energia pesada ali de uma morte, de um sofrimento, de uma tristeza, estava ali dentro da casa. Por isso que ela sentia a tristeza. Ela entrava no campo daquele casal que perdeu a filha. E ela sentia a tristeza que eles sentiram. Então, achei muito interessante como o baralho cigano ele tem uma versatilidade muito grande. É possível também agregar
outras ferramentas, né? Eu vejo dinâmicas, às vezes, familiares nos jogos com baralho cigano, crença de imitantes. E normalmente eu peço para a pessoa aprofundar mais aquela situação com a constelação familiar. Então, eu mando muita cliente minha para a constelação familiar. E a pessoa consegue realmente abrir mais ainda o leque do que o baralho cigano já trouxe. Eu sempre brinco com as minhas consulentes, eu falo assim: o baralho cigano, ele abre a janela e deixa aquela luz entrar. Aí a gente manda para a constelação arranca a telha. E aí você não tem mais como negar. Então é bem isso aí. Como as ferramentas, elas vão se conversando, elas conversam entre elas, né? Então, nos meus atendimentos, eu costumo agregar muitas outras, outros conhecimentos que eu tenho em outros tipos de ferramenta dentro dos meus atendimentos com baralho cigano e com tarô. Vamos para o próximo. E o que que eles têm em comum? Né? O que que esses oráculos eles têm em comum? Bem, primeira coisa que eu acredito, né? Aí é eu, Nádia, o que eu acredito é que ele lê o campo energético da pessoa. Então eu vejo o momento atual daquela pessoa ao me conectar ao campo dela. Qualquer pessoa é capaz disso? Sim. Treino. Treino, se permitir sentir no corpo, né? Se conectar realmente. Fazer se conectar com a sua espiritualidade, naquilo que você acredita antes de um atendimento. Os oráculos são ótimos conselheiros, pois a gente detecta o nosso padrão de comportamento ali. Quando vem um conselho, é porque você precisa daquela carta naquele dia, ou naquele mês, naquele momento para o que você tirou. Toda vez que a gente tira uma carta para conselho, essa carta ela vem dizendo que você precisa dessa carta para seguir, né? Então, se aparece um sol como conselho, o que que o sol pode estar querendo dizer? Que você precisa melhorar sua autoestima, olhar com mais clareza para as coisas, confiar mais em você mesmo, no seu potencial, acreditar que você pode prosperar, né? Porque o sol ele brilha, ele traz energia. Se você tira um sol como conselho, está faltando isso na sua vida. Você está precisando disso, né? O que não é possível modificar, pois nem tudo está no nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante também. Mas a gente pode se preparar para passar melhor por esses percalços. Então, muitas vezes, tem situações que a gente não consegue mesmo é, evitar, porque não depende da gente, né? Então, por exemplo, tem situações que a gente passa de desgaste, de fim de relação, em que ou o outro terminou, o outro acabou com a relação. Então, não tem como a gente tentar evitar essa situação. Mas a gente acaba se fortalecendo, porque a gente já meio que já sabe que aquilo vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Quando eu mandei meu filho para o Rio, por conta da pandemia, né? Ele ficou lá por um período e quando as escolas foram reabrir no ano seguinte, eu fui conversar com ele para trazer ele de volta para morar comigo. Só que eu já tinha feito uma tiragem para mim perguntando se ele voltaria a morar comigo. E os oráculos falam bem certeiros, falaram que ele não ia querer voltar. E eu já fui preparada para essa conversa. E quando ele veio me pedir para morar com o pai, que ele precisava ficar mais tempo com o pai, eu aceitei e, eu não sofri tanto. Foi difícil, mas eu consegui entender. E ali eu fiz outras tiragens também, os motivos. Eu fui perguntando outras coisas e eu fui entendendo o contexto. Então, na hora da conversa com o meu filho, eu pude compreender como ele estava se sentindo. E eu pude aceitar e deixar ele ser feliz como ele achava que naquele momento ele seria. Então, isso que tem de maravilhoso nos oráculos, como eles ajudam a gente. Então, a gente consegue passar por algumas situações que a gente não consegue evitar elas de uma maneira mais leve, porque a gente é como se a gente fosse avisado antes. Então, é muito fantástico. Outra coisa muito importante, os oráculos nunca erram. Quem erra? Quem está interpretando, né? A gente não é perfeito, a gente pode errar.
A gente pode não estar entendendo exatamente o que as cartas estão falando. Quando eu faço tiragens para as minhas consulentes e para mim mesma, eu anoto. Então, minhas consulentes têm fichas, né? E aí anoto ali as tiragens, eu peço, às vezes, um feedback, né? Ah, depois você me dá um retorno. E a pessoa vem com retorno, eu olho a tiragem de novo, eu falo, nossa, olha, aqui, ó, tá aqui o que eu te falei, só que a gente não tem como dizer que vai ser daquele jeito. Mas a gente dá mais ou menos uma ideia para a pessoa, ó, vai acontecer uma coisa dessa forma, ó. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu joguei para uma cliente e na casa do dinheiro, na casa dos bens materiais, tinha uma perda. Ela ia perder algo material, mas que ela ia conseguir o reequilíbrio. Essa perda não seria, não traria um dano muito grande para ela. E foi muito interessante, que ela me deu o feedback uns 15 dias depois. Ela falou assim, Nádia, meu celular foi furtado da minha bolsa e eu comprei outro celular para mim. Só que eu consegui localizar, rastrear e consegui recuperar o celular. Olha que interessante. Mas eu já tinha comprado um celular novo para mim. Ou seja, ela tinha tido a perda, mas ela recuperou aquela perda, ela reequilibrou. Meu marido estava precisando de um celular novo. Eu dei o meu antigo para ele e fiquei com o novo. Então foi exatamente ali. Ela conseguiu ver o que aconteceu com ela só com o que eu disse. Ó, você vai ter uma perda, essa perda ela não vai ser tão danosa, mas vai te trazer um estresse. Mas você vai reequilibrar tudo, e foi o que aconteceu. E outra coisa muito importante sobre os oráculos, eles são um presente da espiritualidade para a gente. Ele ajuda no nosso autoconhecimento, ele ajuda a gente a levar a vida, ele traz conselhos, ele traz um, um sentimento de tranquilidade, eu não estou sozinho. Tem alguém em algum lugar que está olhando por mim. Então, oráculo, tarô, baralho cigano, Maria Padilha, os das deusas eu uso muito para conselho para as mulheres, é maravilhoso também. Então, se conectem, joguem, quem nunca jogou, faça um jogo, é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu vou fazer uma live depois sobre as crenças que a gente tem a respeito, né? Os preconceitos. Eu tinha muitos, e eu vou falar disso num outro momento. E aí, é possível misturar os oráculos numa consulta? Nossa, a resposta é um tremendo um sim. Eu faço isso direto. Eu sou dessas, né? Eu adoro um desafio. E você misturar tarô e baralho cigano, é tudo de gostoso, tudo de maravilhoso. Eu sempre digo que o baralho cigano, ele complementa o tarô. Ele é a cereja do bolo. É um toque de mestre, é o que traz mais clareza para o atendimento. Aí eu botei aqui um exemplo para vocês. Aqui vamos supor que é um jogo aonde eu estou numa casa mental, certo? Uma casa onde eu vou ler o quê? Os pensamentos da pessoa. Isso é muito importante, é, a gente identificar o que que aquela casa está falando. Não é simplesmente aleatoriamente. Então, ali é a casa do pensamento da pessoa. Como a pessoa está pensando em relação à questão que ela está perguntando. E aí está a lua, o seis de copas e as nuvens do baralho cigano. Se a gente for olhar, nós temos aí o rei de paus, né? O número seis, olha, dois seis numa tiragem, né? Então, o que que eu poderia dizer aí para essa pessoa? Você está oscilando muito suas ideias. Você, às vezes, está fora da caixinha. Fica aí confundindo tudo entre a realidade e a fantasia por conta de coisas que aconteceram com você no passado. Você possui crenças limitantes, aonde você está aprisionado ao passado, fica comparando o que já foi com o que está acontecendo agora, e isso está trazendo muita confusão mental. Está deixando você não consegue ver nada com clareza. Você está instável psicologicamente. Eu diria que você deveria até ter muito cuidado para não entrar numa depressão. Se necessário, busque ajuda. Se você não tem psicólogo, procure por um. Pode ser que você não consiga sair dessa situação sozinho. Pode ser que você precise de ajuda. Trabalhe essas crenças limitantes. O que está acontecendo hoje não necessariamente tem que ser igual ao que aconteceu lá atrás.
Você precisa ter lucidez na hora de lidar com as situações, não ficar comparando com o que está lá atrás, porque isso não está te atrapalhando, não está te ajudando, só está te atrapalhando, está te sabotando. Percebe? É como eu li o plano mental da casa. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando da cabeça da pessoa, como está a cabeça da pessoa. Então, é muito interessante. Eu falei das três arcanos, né? Eu falei dos três arcanos, tarô e baralho cigano. Olha como, se eu não tivesse o baralho cigano ali, vou fazer um outro exemplo. Vou falar só sem o baralho cigano. Eu diria que a pessoa está realmente oscilando muito nas ideias. Os pensamentos entre a realidade e a fantasia, não está sendo clara nas ideias. E ela, por conta de coisas que aconteceram com ela no passado, ela está presa no passado e não está conseguindo viver o momento presente. Fica com um pensamento destrutivo, horas está tudo bem, horas está tudo mal, por conta de lembranças do passado, por conta de vivências do passado, de crenças limitantes do passado, que estão impedindo ela de ter clareza nas ideias. E se fosse uma casa mental, eu só estivesse jogando com baralho cigano? Saiu a nuvem. Você está passando por um momento de muito estresse. Você está muito confusa, não consegue se organizar, você quer progredir, você quer a vitória com esse rei de paus. Um rei de paus, o cara quer ser vitorioso, o cara quer conquistar. Só que ele está indo pelo caminho errado. Ele está usando, está muito confuso, não consegue se organizar, não vai conseguir. Ele está querendo tanto uma coisa que ele vai ter dificuldade, porque ele não está vendo nada com clareza. As ideias não estão claras, as ideias não estão transparentes. A pessoa aí precisa trabalhar a confusão mental que ela está vivendo. Percebem? Então eu usei as três juntas, usei só o tarô, usei só o baralho cigano. Veja como é que fica muito, muito legal quando a gente mistura os dois oráculos. Eu gosto demais, eu costumo fazer muito isso. E o que eu tenho que trazer para você, consulente? O que eu posso trazer para você ter um bom atendimento com o tarólogo? Você tem que vir aberto para a comunicação. Você precisa interagir com o oraculista. Ele está interpretando as cartas para você, mas ele não tem bola de cristal. Então, se você comunica bem, se você faz um bom rapport com o seu oraculista, mais assertiva vai ser a sua consulta. Eu sempre falo, a pessoa que não quer falar de si mesma num jogo de uns oráculos, ela perde muito nesse atendimento. É muito importante que você se comunique com o oraculista. Outra coisa também, não minta para o oraculista, querendo testar para ver se ele tem mediunidade. Vai ser um assunto para uma outra live, um outro vídeo. Isso nada a ver, não tem nada a ver com mediunidade. A pessoa estuda profundamente as cartas, faz vários cursos. Eu perdi a conta de quantos cursos eu fiz de tarô e de baralho cigano. Então, uma carta apenas pode ter diversas interpretações. Então, se você. Eu gosto muito nos meus atendimentos de ir falando para a pessoa, e eu falo assim: se você tiver algum insight, fale. E é fantástico. A pessoa, nossa, eu acho que você está falando disso, disso e disso. E aí o jogo abre para mim de uma maneira muito brilhante. Porque é como se as cartas passassem a conversar melhor comigo. Simplesmente porque a pessoa teve um insight. Então, estejam abertos, não minta para o oraculista, não omita nada dele. Porque senão a sua consulta vai ser um fiasco. Ah, eu vou testar esse oraculista para ver se ele é bom mesmo. Vou mentir. Gente, quem perde é você. Porque ele vai errar, com certeza ele vai errar. Porque se você vem falando uma coisa e está acontecendo outra com você, ele vai interpretar a carta de uma outra maneira. Então, seja sempre o mais claro possível com quem está te atendendo. É igual numa consulta médica, gente. Você vai no médico, você vai mentir para o médico que você está com a glicose alta, que você está sentindo dor na nuca, porque você quer testar se o médico vai descobrir? Isso não existe. Então, é muito importante a comunicação. E se conecte nesse momento com o que você acredite. Confie no poder do campo. O campo é muito forte. E simplesmente se permita viver uma experiência fantástica com as cartas. Deixe os preconceitos de lado, pois serão um obstáculo para a sua consulta.
Fique sempre atento aos conselhos, aos obstáculos e ao seu psicoemocional numa consulta, pois serão eles que vão ajudar você a fazer o movimento de mudança e crescimento que você busca. Então é muito importante, eu sempre falo para minhas clientes, não se atenha às coisas boas que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando de ruim, porque é isso que vai fazer você mudar, é isso que vai fazer você olhar para as suas questões. Coisa boa, gente, é sempre uma delícia, né? E para finalizar, não existe segredo. Oráculos são símbolos que representam o verbo estar. Então, é o verbo estar. Você pode sempre mudar. O oráculo ele vem para te ajudar a você se olhar. Um oraculista estuda e pratica muito para ser bom no que ele faz. Os oráculos se conectam ao nosso campo energético. Eu vejo dessa forma, tá? Existem várias teorias para o que acontece, mas eu falo que isso aí simplesmente o universo é que pode dizer, porque a magia para mim acontece na hora de escolher as cartas. O resto é tudo técnica e conhecimento. E a escolha das cartas é que é inexplicável. Por que que vem aquela carta? E sabe o que é mais interessante? Às vezes eu pego uma carta e às vezes eu puxo uma outra numa tiragem e ela está falando a mesma coisa, porque vai depender da casa, vai depender do arcano que está junto, do menor que está junto, vai depender de todo o contexto do jogo. Então, assim, a magia está ali. Como acontece? Por que que eu puxei aquela carta? É inexplicável. E o atendimento online ou presencial é do mesmo jeito. Eu até gosto mais de fazer online, porque eu acho que a gente acaba não conversando muito, porque nos meus atendimentos eu tento aprofundar bastante, as minhas clientes mensalistas, a gente faz mesmo uma busca pelo autoconhecimento. E assim, é uma ferramenta sem igual. É maravilhoso. E uma mensagem final para você. Vou puxar uma carta do baralho cigano e um conselho para a semana, para a sua semana. Só para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então vamos lá. Vamos puxar aqui uma cartinha de conselho para vocês. A montanha. Olhem só, a montanha, a carta 21, né? Ela é o 8 de paus. Paus fala de desejos. Paus fala de anseios, fala de espiritualidade. E a montanha é uma carta que, se a gente olhar, ela está perto das nuvens, né? Está perto do céu, aonde a gente acha que Deus está, ou aquilo que a gente acredita, né? Então a montanha, ela fala exatamente de uma escalada difícil, porque não é fácil chegar no topo da montanha. Então o que que eu poderia te dar de conselho aqui? Seja persistente, não desista. O caminho é árduo, às vezes difícil e pesado, mas a colheita será fantástica. Só não desista. Siga em frente. Não deixe que os obstáculos que você vai encontrar no caminho, eles façam você desistir. Faça com que eles fortaleçam, torne você rígido e forte como essa montanha. Porque quando você chegar no topo, vai ser fantástico. É isso. Um conselho dessa carta. E se eu botasse ela como um obstáculo? Ela saiu numa casa de obstáculo para você. O que está querendo dizer? Cuidado. Eu vejo uma dificuldade para o que você deseja. É, vai ser penoso o que você está querendo. Não vai ser fácil de conquistar. Vão ter intercorrências ao longo do caminho. Mas não desista. Lute contra essas adversidades, porque aí você pode chegar ao destino que você busca. E aí a gente iria para uma próxima casa, que talvez seja o resultado disso. E aí, o resultado pode ou não acontecer, porque a gente precisa vencer o obstáculo. Se a gente desistir no meio, a gente consegue esse resultado? Não. Olha como é que é poderoso o oráculo. Olha como é poderoso. Nossa, eu quero muito uma coisa, mas não vai ser fácil para mim. Então, o que que eu preciso fazer para conseguir passar por tudo isso e vencer? Então, é isso aí.
Isso é o oráculo, esse é o baralho cigano, maravilhoso, fantástico. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Vou sempre vir aqui. Realmente, esse vai ser meu programa com baralho cigano. Baralho cigano é autoconhecimento. É. Confiem. E não deixa nunca que os preconceitos, as pessoas, elas digam o contrário. Porque é possível aprender a jogar. É possível aprender a desenvolver você mesmo através da ajuda das cartas. E é possível aprender a jogar para outras pessoas. Venham comigo, que eu vou ensinar. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.